Fluminense 2. Meu amigo Renexo Gomes, meu amigo Alisson, jogador de arrebita. Pós-jogo, análise de vocês. Jogaço de bola. Wendel, jogaço de bola, a gente falou, era o jogo, né, que valia a liderança. O Campeonato Brasileiro é isso. São 38 rodadas, são 38 jogos importantíssimos. O Fortaleza venceu o Fluminense. Muitos podem falar, está desfalcado, mas o Fluminense, em qualquer versão, é um time aguerrido, é um time ofensivo, é um time que posse de bola, é um time que sabe jogar futebol tecnicamente, taticamente, e desde que o Diniz chegou, é um time também muito feroz, é um time que briga por todas as bolas. Não foi diferente do jogo de hoje, mas do outro lado tinha um grande elenco, tem um grande time, tem uma grande torcida, uma grande gestão e tem um grande treinador, que é o Juan Pablo Vojvoda. Esse cara que sai para a Europa ou então sai para um clube gigante aqui no futebol brasileiro. Fortaleza é grande, mas a gente sabe que o Vojvoda, inclusive, foi cobiçado agora pelo Corinthians mais uma vez, porque faz um trabalho espetacular. Nesse duelo, ele venceu o Diniz, né? O Vojvoda é o treinador mais sensato, o Diniz é aquele cara mais Bielsa, né? O famoso louco Bielsa. É louco Bielsa brasileiro, é o Diniz. Mas isso chama-se personalidade, isso chama identidade, que o Diniz ele não abre mão, independente se o jogo é final, se o jogo é terceira rodada de Brasileirão, se o jogo é Libertadores. Um jogaço, como você disse. Acredito que até aqui é um jogo de 6 gols, o melhor do Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza mostra que de fato vai brigar lá em cima. É líder nesse momento, né, do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza. Então, portanto, destacar aí a brilhante atuação de todo o time do Fortaleza. O Brits, que a gente fala pouco porque é um zagueiro, mas o Brits deu show. Fez muitos desarmes, né? O Brits, o Machado do Fortaleza também, mais uma indicação do Vojvoda, fez um jogaço, mas a gente não pode deixar de destacar a partida que fez o Moisés. O Moisés simplesmente desequilibrou, acabou com o jogo, o que mostra, viu, Wendel, que uma equipe bem treinada, com jogadores não tão badalados, com jogadores não tão caros, com jogadores não tão assediados, pode sim fazer um grande conjunto. E o Fortaleza é isso, é um grande conjunto, é um grande conjunto, um grande futebol, assim como o Fluminense, que hoje perdeu, mas perdeu lutando, perdeu em cima, perdeu tentando fazer uma grande partida também. Duas equipes bem treinadas, duas equipes que não por acaso tem dois grandes treinadores, e a gente tem que destacar, apesar do Fluminense ser uma equipe que tem uma dívida grande, né, acentuada, mas é uma equipe que faz uma gestão de recuperação muito forte, a equipe do Fluminense. E o Fortaleza, eu não preciso nem dizer, tem um rapaz chamado Marcelo Paes, né? Tem também o pessoal que veio antes dele que faz e está fazendo história no futebol nacional. Vai ter que dar aula, né? Ele é empresário do setor, do segmento de educação. O Marcelo Paes, depois que sai do Fortaleza, pode escrever um livro, pode dar palestra. Vai ensinar muito dirigente a ser dirigente. Vai ensinar, na verdade, dirigente a ser gestor de futebol, a ser gestor, né, de pessoas, porque um gestor de qualquer empresa ele precisa também gerir pessoas, precisa gerir negócios. Espetacular a fase do Fortaleza. Que bom que a gente está fazendo essa transmissão, fazendo história, narrando, né, comentando, trazendo o jogo do líder do campeonato, né? Fortaleza, líder do campeonato. Você não caiu da cama, não está de ressaca, é isso mesmo. Fortaleza, do campeonato de pontos corridos, é o líder da competição e dando sinais, Wendel, que vai brigar lá em cima o tempo todo. É um time que, se você vacilar, você simplesmente acorda com esse placar como foi hoje, 4-2. Parabéns mais uma vez à torcida espetacular do Leão do Pici pela vitória avassaladora com a equipe gigante. Alterada sim, modificada sim, algumas peças foram poupadas, mas é sempre uma equipe muito difícil de ser batida. Agora o comentário de vocês, depois a gente segue, né, batendo bola aqui nesse pós-jogo. É, meu querido Alisson, jogador e arrebenta nos comentários, meu brother. Você, meu querido Alisson, tem uma pergunta aqui do nosso amigo perguntando para você o seguinte: capital do Ceará. O povo quer saber, viu, Alisson? Para você passar no Enem, capital do Ceará.
Joga duro Fala aí, arrebenta, meu mano. querido Alisson, nos A comentários. cidade do escritor José de Alencar, o escritor de Iracema. Essa é a capital do Ceará, a capital do forró, a capital... Não, mas eu tenho problema de falar Fortaleza, não, mano. Tô Ceará, mas não tenho problema com isso, não. Eu falo só pela Reima, né? Só pela arenga. Mas, baita partida do Fortaleza, né? Eu tô com alguns números aqui. O Fortaleza deu 17 chutes no gol ainda. Certo? Somente 4 chutes pra fora. Foi um time muito correto. Correto na forma de marcar e incisivo na forma de contra-atacar e de criar suas oportunidades, né? Não foram 17 contra-ataques. Também teve as suas chances. E conseguiu marcar muito bem o ataque muito difícil de ser marcado, que é o ataque do Fluminense, né? Mérito total do Fortaleza, que poderia ter vencido de 8, 9, 10, porque o Fábio fez uma partidaça, várias defesas de nível altíssimo de dificuldade. Mas é valorizar o Fortaleza, hoje é líder do Campeonato Brasileiro. E parabéns ao Fortaleza, parabéns pelo ótimo jogo, marcou bem, fez aquilo que era necessário para vencer o Fluminense. Ah, mas o Fluminense está com o time reserva, não importa, venceu o Fluminense e é os mesmos 3 pontos do titular e do reserva. É, meu querido Ronexo Gomes, a galera jogando duro e arrebentando aqui com a gente. Lembrando, temos mais jornadas esportivas aí durante esse final de semana, beleza? Manda um abraço pra galera toda que tá nos acompanhando aqui no chat. Lu Magalhães, o Seven, o Clerton Ribeiro, Theo Costa, Max Silva, pessoal todo feliz da vida. É a torcida do Fortaleza, claro, né? Ana Isabelle Rabelo também com a gente. Muito obrigado pela audiência, meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado de coração. Meu querido Ronaldo Gomes, Moisés se destacou, né? Mas eu queria colocar aí um jogador que foi do céu ao inferno, o Fábio. Incrível como o Fábio hoje fez defesas, assim, ó, sinceramente, eu não me lembro de ter visto um jogo com tantas defesas difíceis igual hoje, defesas inclusive inacreditáveis, mas mesmo assim o Fábio bateu roupa em 2 gols e entregou mais de rapadura. 10. Mais de 10 defesas. Então o Fábio foi lá no céu, foi nos infernos, mas o que fica na minha memória são as defesas do Fábio, viu? Como jogou bem o goleiro do Fluminense, apesar de diretamente ter participado aí dos gols do Fortaleza. Mas, meu querido Ronex, na sequência, meu querido Alisson, melhor jogador para vocês aí da partida? Moisés disparado Moisés, né? Pelos gols, pelos contra-ataques, pela doação. O Moisés, quando ele baixa tanto as linhas, ele sai da grande área em alguns momentos. Ele sai da linha da grande área. É um jogador muito voluntarioso, é um jogador que aproveita a oportunidade, sabe que já tem idade avançada no futebol profissional e agarrou, abraçou e colocou o cinto de segurança, né? Na oportunidade que ele teve de jogar profissional. Eu torço muito os jogadores assim, por histórias desse tipo. Então, o futebol brasileiro, o bom é isso, né, Wendel? A gente encontra essas histórias de jogadores que conseguem fazer sua história, mesmo de modo tardiamente, né? Tem o caso do Michael também, que é um jogador que não teve praticamente base. A gente tem o caso também do Bruno Henrique, né, que foi estourar já com a idade avançada. Então, o Brasil proporciona isso. É o país, de fato, do futebol. E hoje, para mim, no duelo de 2 grandes times do futebol brasileiro no momento, para mim o Moisés arrebentou, chamou a responsabilidade do jogo, né? Chamou o jogo para si e decidiu. O craque do jogo, para mim, Moisés disparado. Moisés, depois de correr não, é Moisés, cara. Se ele tivesse perdido os outros contra-ataques tudinho, tinha sido ele da mesma forma, né? Ele tem as suas limitações, mas ele também tem muito mérito, né? Então, não tenho o que contestar não, tá? Acho que Moisés melhor em campo, com certeza. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, estamos jogando duro e arrebentando e eu peço o seu like aqui. Paulo Rosa, Jorge Santos, todo mundo aí, pessoal chateado com o Diniz. Ó, confesso pra vocês, torcedor do Fluminense, a equipe do Fluminense veio hoje com uma equipe muito alternativa, mas não deixa de ser boa, viu? Não deixa de ser boa a equipe do Fluminense. Jogou o jogo,
Infelizmente o Fortaleza também jogou bem. Então, duas equipes que jogaram bem, deu Fortaleza que soube aproveitar os contra-ataques, sobretudo, né? Soube aproveitar os contra-ataques. Mas a equipe do Fluminense, pelo que eu vi aqui, a gente gosta de futebol, né? É um jogo bem jogado, sim. E o Diniz surpreende, inclusive, fazendo com que os jogadores façam outras funções e façam bem, né? Faz bem. Então, tá de parabéns a equipe do Fluminense. Gostei bastante do que eu vi hoje, mesmo com a equipe alternativa. Mas no futebol, tem que vencer. Deu hoje Fortaleza e com todos os méritos, líder do Campeonato Brasileiro, com todos os méritos. Hoje venceu com todos os méritos, sim, a equipe do Fortaleza. Meu querido Nexo, o Moisés fez quantos gols hoje? Foi 2 ou 3? Eu acho que foram 3 gols. 2 gols, velho. 2 gols, um de Hércules e o outro foi de... E o outro do Thiago Galhardo. Thiago Galhardo, verdade, no bate-roupa. Mas isso. a assistência foi também do Moisés, né? Chutou, o Fábio soltou e o Thiago Galhardo complementou. Ou seja, assistência, gols, grande partida, dedicação, recomposição, voluntarioso. É um jogador... O Moisés, né, tipo, jogador que ele não reclama da arbitragem, ele não reclama do companheiro. É um jogador que simplesmente ele só joga bola, só corre quando não tá mal, marca, né, tenta puxar os contra-ataques, espetacular. E o Fortaleza monta um time muito forte para a temporada. Então, tem muita gente falando, o Fluminense jogou hoje com um time misto. O time do Fortaleza pode ser um time misto. Ele não vai repetir isso, cara. Não vai repetir. Você vai ver o Fortaleza vai jogar pela Sul-Americana meio de semana, possivelmente. Não sei se vai jogar essa semana ou outra, mas já joga com algumas mudanças, né? Já pode vir o Benevenuto, já pode sofrer algumas, sempre vai ter mudanças no meio campo. Ora é Caleb e Pochettino, ora é Pikachu. O Vojvoda muda muito, porque tem elenco para isso. Duas coisas importantíssimas que mostraram o Fortaleza superior ao Fluminense, independente do time alternativo ou não do Flu, jogou o Fluminense, né? Mas esta equipe do Fortaleza, ela encaixa muito bem em propostas de jogo como o Diniz propôs. Uma equipe que fica muito compactada em um lado do campo e o Fortaleza também é muito compactado. Então o Fortaleza não ficou, por exemplo, sendo pego de surpresa com o estilo de jogo do Fluminense, porque o Fortaleza também joga muito compactado. Agora, a diferença está nos contra-ataques, né? Na velocidade do Moisés, na velocidade que depois entrou o Guilherme, o Pikachu. Estritamente o Moisés, sem dúvida nenhuma, arrebentou e quebrou o sistema do Diniz, viu? Quebrou o sistema do Diniz, o Moisés, pela velocidade, o posicionamento. E a gente não pode negar que o Bruno Pacheco foi importante naquele gol também, né? Que ele dá o passe para o Moisés. Então a equipe do Fortaleza estava muito ligada na retomada da posse de bola e saída em contra-ataque com velocidade. A equipe do Fluminense sentiu o antídoto do Vojvoda para o veneno do Diniz. É como minha amiga falou, é briga de cachorro grande, mas o Vojvoda soube morder melhor, sabe? Soube encaixar a marcação e mordeu melhor. Mas individualmente eu gostei muito do John Kennedy. Individualmente o John Kennedy é um garoto. O gol que ele fez virou como se fosse um pivô, ficou na cara do gol, fez o gol. Gostei demais do Moisés também. O Fábio, espetacular, mas sinceramente, vida de goleiro é assim, né? Espetacular atuação, mas 2 falhas, né? Não pegou 2 bolas que deram gols para a equipe do Fluminense. A defesa do Fortaleza é muito bem postada com o Brits e com o Tite. São 2 bons zagueiros, segurou a pressão, né? Não deixou o Lelê jogar, não deixou... O John Kennedy teve que sair da área muitas vezes para buscar essa bola e ficar de frente. Mesmo assim levou muito perigo. Então, Fortaleza, todo mundo jogou bem, mas eu quero saber de vocês. Tem algum jogador aí que possa se considerar, Wendel, deixou a desejar? Na minha opinião, Wendel, do lado do Fortaleza, é um jogador que sempre está no radar de clubes, né, que estão de olho, é o Hércules. O Hércules, para mim, apesar de ter participado no terceiro gol ele tem uma participação, ele junto com o Bruno Pacheco, mas o Hércules hoje que devendo, não estava. Porque o Hércules, ele entrou justamente para quê? Porque o Hércules ele tem uma boa imposição no meio campo ali. É um jogador que não é tão rápido, mas é um jogador que consegue
construir também. É um jogador técnico, né? Apesar de ser ali volante, né? Um jogador de meio campo, na verdade. Hoje não existe mais volante meio, né? Jogador de meio campo. Ele é um jogador que consegue segurar a bola, ele é um jogador forte, mas ele não conseguiu fazer isso. Ele foi engolido pelo Fluminense, né? Ele não conseguiu fazer isso. Entrou no jogo para fazer isso e aí acabou sobrecarregando também o Caio Alexandre, que não fez também um grande jogo, mas são jogadores importantes. Então o Hércules, para mim, ficou devendo. Ficou devendo porque jogou mal? Não. Porque o Hércules, ele pode dar mais. O Hércules, para mim, vem jogando. O Hércules, para você ter ideia, no futebol brasileiro, 2022, 2023, não há no futebol brasileiro volante que tenha marcado mais gols do que Hércules. São 13 gols. É um volante que chega muito bem. Ele tem um chute muito qualificado da entrada da área. Inclusive, o GE fez esse levantamento, né? É o volante do futebol brasileiro mais artilheiro, o Hércules, né? O Flamengo tentou de tudo para levar esse jogador, mas o Fortaleza é uma equipe muito organizada hoje e dificilmente vai perder algum jogador assim na pressão, no assédio, né? Só vai perder se colocar muito dinheiro. Mas o Hércules é uma grande descoberta também do Fortaleza. E aí a gente tem que parabenizar não só o Fortaleza que encontrou esse jogador, mas aos times também menores do Fortaleza que tem conseguido servir, né? Olha o Jacaré, hoje sendo um jogador muito útil ao Bahia, um jogador que sai do interior do futebol cearense. Olha o Hércules hoje, titular, jogador importantíssimo do Fortaleza. Vem também, do Atlético Cearense, né, Wallace? Me corrija se eu estiver errado. Marcos Victor também. Então, a gente tem que também estar de olho e a gente às vezes se pergunta por que o futebol cearense classificou as 3 equipes para a fase final da Copa do Nordeste e o futebol baiano não classificou ninguém. A gente tem que fazer essas perguntas. E aí a gente encontra algumas respostas. Olha o Marcos Victor, que todo mundo do Bahia elogia, saiu do time pequeno do futebol cearense antes de chegar no Ceará. Então, o futebol cearense está conseguindo, não só Fortaleza e Ceará, mas o Ferroviário, o Atlético Cearense, o Floresta, revelar jogadores e jogadores de um nível alto, né? São jogadores de nível alto. Então, é interessante para o futebol cearense. Aí a gente destaca sempre, nesse momento, a liderança, o destaque, o brilho do Fortaleza, mas o futebol cearense como todo, apesar do revés aí do Ceará, que está na segunda divisão, mas o futebol cearense como todo está numa crescente. Não à toa que subiu no ranking da CBF, né? O futebol cearense, por isso, porque os resultados do futebol cearense vem bem na Série A, né? Tem agora o Ceará na Série B e nas outras divisões, né? Na Série C tem o Ferroviário, tem as outras equipes que sempre chegam bem nas competições nacionais, né? Mas quem ficou devendo, na minha opinião, o Hércules. Eu acho que ele podia ter jogado mais. Não estou falando que jogou mal, ele podia ter jogado mais, na minha opinião. Um jogador também que eu destaquei aqui, o Brits, mas eu queria destacar o Bruno Pacheco. O Bruno Pacheco é aquele jogador que ele não vai aparecer, mas o Bruno Pacheco foi muito bem nos combates. Ele é um lateral que nem é tão agudo, não é tão técnico para chegar ao fundo, mas é um jogador construtor, ele tem um bom passe. O primeiro passe dele é sempre interessante, é um passe simples, mas ele sempre acerta aquele passe que vai dar destino ao contra-ataque, e é um jogador que dificilmente vai ser driblado. Bruno Pacheco é aquele jogador pequeno, discreto, mas é um jogador que tem um tempo de bola espetacular. Dificilmente o Guga não achou o jogo do lado direito, tanto é que foi substituído. O Guga não achou a jogada de fundo, que é o forte do Guga, né? Um ala. O Guga é ex-Atlético Mineiro, ex-Avaí, porque o Pacheco é um lateral, um exímio marcador. Eu diria que o Pacheco é como se fosse o Matheus Bahia do Fortaleza, né? Aquele jogador que é bom na marcação e chega também com certa qualidade, não é tão agudo quanto é o Chaves. Meu querido Alisson, tá contigo. Eu coloco como o pior em campo o Lima. Acho que ninguém no Fortaleza foi mal não, tá? Acho que ninguém destoou não. Tá bom? Então acho que se eu fosse colocar alguém, o Lima principalmente. Acredito que ele tinha a responsabilidade de um Arias, a responsabilidade de ser o atleta mais experiente do meio para frente, e ele não fez nada, né? Isso foi muito bom pro Fortaleza, né? Então, se eu for colocar o pior em campo, do lado do Fortaleza, ninguém. Acho que ninguém destoou negativamente, a não ser o Guilherme, que entrou no segundo tempo, né? Mas... Boa. Eu esperei também mais dele. Num contexto geral, acho que até o Tinga, Brits, ok.
não foram tão mal, mas não foram bem também, bem medianos. Acho que só o Lima que eu poderia destacar negativamente aí do lado do Flu. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, tudo fechadinho já estamos beleza pra gente encerrar a nossa 1-0 programação. Palmeiras, viu? Que hoje, 1-0 Palmeiras, ó, hoje foi sucesso! Arrebentamos, meu querido Ronexo e o Alisson. Hoje foi massa. Então, meus amigos, considerações finais, meu querido Ronexo Gomes. Agradecer a todos que participaram com a gente. O torcedor do Fortaleza, ele tá chegando junto. Eu tava acompanhando no seu canal alternativo, né? Tem um vídeo lá, um corte. Eu coloquei o corte no canal 2x1. Você também acho que colocou lá no alternativo. Passou de 11 mil visualizações. O torcedor do Fortaleza, ele chega sempre muito junto também nos conteúdos da gente, né? Sempre, apesar do pessoal ver que a gente, por coincidência, né, o de tabela, a gente acaba fazendo mais jogos do Ceará. Mas a gente também tem a gente acompanha o futebol nordestino, a gente também, né, observa, a gente sempre está de olho nos jogos do Fortaleza também. E a gente é pé quente aqui no Fortaleza, viu? A gente é pé quente. 2 jogos, 2 vitórias, né? 3-0 no Curitiba, 4-2 no Fluminense. Agradecer a todo mundo, ó. Deixa o like, né? Notifica, ativa aí, você gosta. Eu tô ligado que vocês gostaram da nossa pegada aqui, da nossa jornada. Não à toa que a galera gamer continua com a gente, muita gente ainda. Eu sei que tem os canais, né? Tem o Expresso, a galera gente boa, tem o Bora Leão, tem o Raiz, tem o Razão, o pessoal do Fortaleza que chega arrebentando aí nos pós-jogos. Então, se tem essa quantidade com a gente é porque talvez gostou, identificou com a nossa pegada, né? A gente fazer aqui em reverência, mas com seriedade também. Então, agradecer a todos e fique ligado, ativa as notificações, porque, ó, quando tiver bola rolando, a gente volta um dia, vai estar por aqui, narrando, comentando, trazendo as emoções, né, dos principais clubes do Nordeste, das principais competições. Muito obrigado a todos pela audiência, pela paciência. Agradecer também mais uma vez um show de comentários aí do nosso brother, o Alisson Souza, aí direto da capital Ceará, da capital do José de Alencar, da capital da terra do forró, da capital Fortaleza, né? Então, muito obrigado a todos, ao Wendel também, né? A gente volta em breve, vai ter jornada tripla, né, Wendel? Final de semana tá sendo sempre dose tripla, né? É sábado, domingo, segunda, porque o Bahia tá jogando sempre na segunda-feira. Tem Bahia e Vasco, eu tô ligado que a torcida vai chegar junto também, né? Agora Wendel, eu quero fazer agora uma brincadeira e trazer a galera do Bahia para agora quebrar a audiência da galera do Fortaleza, viu? Esse jogo aí contra o Vasco, convocar a torcida do Esquadrão de Aço para quebrar a audiência aí, né? Para desbancar o pessoal da Fortaleza. Claro que é uma brincadeira, o pessoal, a gente sabe que varia de jogo para jogo, mas acredito que terá uma forte audiência. E amanhã também a gente estará por aqui mais uma vez trazendo as emoções do futebol. Valeu, muito obrigado, Wendel, o Alisson, pela participação em mais uma jornada esportiva. Meu querido Alisson Mutley, alvinegro, arrebentando, jogando duro. Suas considerações finais, meu querido. Agradecer mais uma vez, mais uma oportunidade, agradecer a Deus pelo dom da vida e estar podendo trabalhar aqui mais uma vez ao lado de vocês, minhas autarquias. E é isso, agradecer a todo mundo. Pedir que você que não deixou o like, deixa o like. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se você tá muito feliz, manda o superchat aí, mancho. Então, muito obrigado a todo mundo aí, que Deus abençoe. Até a próxima live, tamo junto. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Estaremos de volta amanhã, tem jogo também. E é jogo de nordestinos, né? ABC e Ceará, estaremos jogando duro e arrebentando como sempre. E na segunda, Vasco e Bahia. É a nossa agenda de transmissões aqui com vocês. Muito obrigado de coração mesmo, inesquecível. Melhor jogo do Campeonato Brasileiro, né? 2 grandes equipes estiveram hoje no Castelão fazendo o show de bola que a gente sempre gosta, né? Muitos gols, muitas alternativas, gols perdidos, defesa de goleiro. E lembrando, né? A defesa do Fortaleza foi tão bem que não tivemos nenhuma defesa do Fernando Miguel praticamente, né? Tem esse detalhe. O Fluminense tem posse de bola, mas não conseguiu incomodar o Fernando Miguel. Já o Fortaleza, meu amigão, o que o Fábio fez no Castelão hoje é para fazer uma placa e deixar lá para dar para o Fábio.
apesar de 2 falhas no gol, o Fábio fez hoje coisas que, sinceramente, o pessoal que acompanhou lá no Castelão, com certeza, viu um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Forte abraço a todos vocês, muito obrigado, tchau!